E aí galera, tudo beleza? Hoje a gente está aqui para fazer uma aula de Química, tá? Química 1, vamos falar da Química Frente 1. Nós vamos falar sobre a parte de ligações químicas, tá certo? Por conta dessa suspensão de aulas aí devido à pandemia do coronavírus, a gente não pode ficar totalmente ocioso. Nós vamos trabalhar então com alguns conteúdos remotamente. Como a maioria de vocês já conhece esses conteúdos, é apenas uma revisão, o que a gente vai fazer aqui é dar uma pincelada no assunto, para que vocês possam relembrar a matéria e conseguir fazer os exercícios, ok? Vamos lá então? Então, gente, a nossa aula de hoje, Química 1, aula 3, lá na página 755, ligações químicas, tá certo? Então, o que precisa saber de ligações químicas? Primeiro, a minha pergunta, né? Por que os átomos se ligam? Por que dois átomos formam uma molécula? Qual é o objetivo deles? Os átomos se ligam para alcançar estabilidade, certo? Ao ficarem estáveis, eles se sentem acomodados, tá bom? Agora, aonde é que os átomos buscam essa ideia de estabilidade? Os gases nobres, tá? Os gases nobres naturalmente são estáveis. Outros gases precisam se juntar, mais de um átomo, né? Por exemplo, o hidrogênio, H2, oxigênio, O2, nitrogênio, N2, sempre mais de um átomo para formar uma substância gasosa. Os gases nobres não. Sozinhos, né? Um único átomo já caracteriza o gás. Então o gás hélio, He, o gás neônio, Ne, o gás argônio, Ar, tá? Então eles não precisam formar moléculas. Se eles não precisam formar moléculas, isso quer dizer que eles são estáveis, se sentem bem sozinhos, e os gases nobres, então, não precisam se misturar com ninguém, tá? Agora, juntando essa ideia de estabilidade de gases nobres, a gente dá origem à regra do octeto, tá? Baseada nessa característica dos gases nobres. O que diz a regra do octeto? Que os átomos se estabilizam com 8 elétrons no último nível, ou então 2 no primeiro, tá? Os átomos têm camadas, ou níveis de energia. O primeiro nível, a primeira camada, só cabem 2 elétrons. Então não é possível eu ter 8 elétrons no primeiro nível para satisfazer a regra do octeto. Tá bom? Então a regra diz assim: átomos estabilizam com 8 elétrons no último nível, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo, mas também ficam estáveis com 2 no primeiro nível, que é o caso do elemento hélio. Tá certo? E como é que os átomos fazem isso? Como é que eles conseguem chegar a essa estabilidade? Fazendo ligações químicas. Tá? Existem 3 tipos de ligação: as iônicas, as covalentes e as metálicas. A gente vai revisar cada uma delas aqui, tá certo? A primeira delas, a ligação iônica. O que caracteriza uma ligação iônica, então? Doação e recepção de elétrons. Alguém vai doar, alguém vai receber. Não estranhe quando eu falo alguém, tá? Estou me referindo aos átomos. Então, algum átomo vai doar, algum átomo vai receber elétrons, tá? Aí vem a pergunta: quem doa e quem recebe? Regrinha básica aqui, macetinho. Número 4, tá? Nosso ponto de partida. Aqueles que têm mais de 4 elétrons no último nível, recebem. Aqueles que têm menos de 4 elétrons no último nível, doam. Tá? Então, se um átomo tem 1 elétron no último nível, tem 2 ou tem 3, ele vai doar. E vai doar quantos, tio? Doa tudo que tem no último nível. Se tem 1, doa 1. Se tem 2, doa 2. Se tem 3, doa esses 3 elétrons. Tá? O átomo que doar elétrons fica com deficiência de elétrons, ou seja, as cargas positivas lá no núcleo ficam em excesso. Ele fica com carga positiva. Nós temos então os cátions formados. Quem é que faz isso? Metal. Tá? Os metais têm essa característica de doação de elétrons. Quem tem mais de 4? Quem tem 5, 6 ou 7 no último nível. Quem tem 5 vai receber elétrons, quem tem 6 vai receber elétrons e quem tem 7 também vai receber elétrons. E quando se recebe elétrons, você fica com mais cargas negativas do que positivas. Então a estrutura fica negativa, nós temos os ânions. Quem é que faz isso? Os não metais. Então uma característica dos não metais é receber elétrons. Aí vai aparecer a pergunta, né? E quem tem 4? Quem tem 4, para a gente aqui, não vai fazer parte das ligações iônicas, vai fazer parte das ligações covalentes mais adiante. Então, quem tem 4, a gente excetua aqui das ligações iônicas. Então, quem tem menos de 4 doa, quem tem mais de 4 recebe. Quem tem menos de 4 doa tudo que tem no último nível. E quem recebe? Recebe sempre o que falta para 8.
certo? Recebe o que falta para 8. Se tem 5 no último nível, recebe 3. Se tem 6 no último nível, recebe 2. Se tem 7 no último nível, recebe só 1. Beleza? Aqui eu coloquei um pequeno exemplo para a gente poder relembrar essa história das ligações iônicas. Eu peguei aqui o elemento magnésio e peguei aqui o elemento cloro. O elemento magnésio é um metal, o elemento cloro é um não metal ou ametal, como queiram. Não metal ou ametal, as duas nomenclaturas são aceitáveis. Então eu coloquei aqui, ó, o elemento magnésio. O elemento magnésio está lá na família 2A, ou grupo 2 da tabela periódica. Estando no grupo 2, ou no grupo 2A, quem tem 2 no último nível, que é o caso dos elementos do grupo 2A, doa. Ó, quem tem 2, doa. Vai doar quantos? A gente representa aqui, ó, doa os 2. Esse mais significa que ele está doando e doando 2, certo? Se ele estivesse na família 3A, ele teria 3 no último nível, eu teria aqui então mais 3, ou 3 mais. Se fosse da família 1A, ou grupo 1, eu teria aqui 1 e 1 mais. Legal? O cloro é da família 7A, ou grupo 17, como queiram chamar. Quem está na família 7A, no grupo 17, no último nível, tem 7 elétrons. E quem tem 7 elétrons no último nível, recebe. Se recebe, fica com carga negativa. E quem recebe, recebe sempre o que falta para 8. Se tem 7 para 8, falta um só. Por isso que aparece esse número 1 aqui. Se por acaso eu tivesse aqui um elemento da família 6A, por exemplo, o oxigênio, 6A ou grupo 16, 6 elétrons no último nível, certo? 6 no último nível, recebe. Se recebe, fica negativo. Eu teria um menos aqui do mesmo jeito. E com 6 para 8 faltam 2. É esse o número que apareceria aqui. Ok? Então já sei que o magnésio tem carga mais 2, o cloro tem carga menos 1. Isso aqui é uma notação que a gente utiliza as cargas elétricas ou as cargas de cada estrutura para poder determinar qual é a fórmula. Tá? Chega para cá. Eu transcrevi aqui, que eu acabei de chegar aqui, a conclusão que eu acabei de chegar aqui embaixo. Ó, magnésio 2+, cloro menos 1. Macetezinho, tá bom? Para você determinar a fórmula do composto iônico que está aqui formado, você troca de lugar as cargas sem os sinais. Então eu fiz colorido aqui, tá? Esta carga aqui do cloro, né, que eu coloquei em azul, pula para o magnésio, sem o sinal. Ou seja, o número 1. Esta carga do magnésio, mais 2, sem o sinal, pula aqui para o cloro. Está aqui nessa cor que eu chamo de goiaba. Se você quiser chamar de rosa, pode chamar, tá? Então, nessa cor goiaba aqui, eu trouxe para cá o número 2, sem o sinal. Então, esse 2 é a carga do magnésio, que mudou de lugar. Esse 1 é a carga do cloro, que eu trouxe para cá, mudando de lugar também. O número 1, você não precisa escrever nas fórmulas. Porque quando você escreve Mg, automaticamente você está dizendo que tem pelo menos um daqueles átomos. Então eu vou suprimir aqui o 1 do Mg e está aqui a fórmula, ó, MgCl2. Tá? Cloreto de magnésio é uma substância iônica. Como características, as substâncias iônicas têm altos pontos de fusão e ebulição e são substâncias sólidas à temperatura ambiente em geral. Tá? E eles formam retículos cristalinos. Uma estrutura que tem um positivo, um negativo, um positivo, um negativo, um positivo e um negativo se intercalando. Legal? Ligações iônicas por enquanto? Alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui pro canto aqui. Lá atrás, ninguém. Aqui no canto de cá também. Vamos adiante, ok? Seguindo então, ligações covalentes. Principal característica da ligação covalente, diferentemente da ligação iônica, onde alguém doa
Alguém recebe, lembre que esse alguém, estou personificando aí a ideia do átomo, né? Mas alguém recebe. Aqui não. Na ligação covalente existe um compartilhamento de par ou pares de elétrons. Importante essa palavra aqui, ó. Par de elétrons. Eu só posso trabalhar com ligação covalente com pares. Não há possibilidade de eu fazer uma ligação covalente com um elétron só. Na nossa concepção aqui de ensino médio, não há essa possibilidade. Então, sempre que eu falar em pares, 2 elétrons, ok? Quem é que pode fazer ligação covalente? Então, a ideia é a seguinte. Essa ligação acontece entre átomos de hidrogênio ou um átomo de hidrogênio e um não metal ou entre 2 não metais ou ametais, como você queira chamar. Então, entre átomos de hidrogênio, ou entre átomos de não metais, ou hidrogênio e um não metal. Sempre através de um compartilhamento. Tá, o que é compartilhamento? É mais ou menos assim, tá? Você tem uma camiseta, você mora com um colega seu ou com uma colega sua, e essa camiseta você tem que é muito bonita, e seu colega pede essa camiseta emprestada. Aí você fala, beleza, você pode usar, mas a camiseta é minha. Nós vamos compartilhar o uso, certo? É meu, mas você pode usar também. Então veja essa ideia aqui. Como é que fica aqui a ligação entre os átomos de hidrogênio? O hidrogênio, vamos fazer uma representação eletrônica. Eu vou colocar em cores diferentes para você poder entender, tá bom? O hidrogênio, eu vou representar aqui o elétron dele por uma bolinha, já que ele só tem um elétron na sua eletrosfera, e esse hidrogênio também, tá certo? Veja o seguinte, esse só tem um elétron, hidrogênio só tem uma camada. Para uma camada só, são possíveis 2 elétrons ali. Então o átomo se estabiliza com 2 elétrons na primeira camada, regra do octeto, acabamos de falar agora há pouco. Então, se o hidrogênio tem 1, ele precisa de mais um elétron. Agora, não há possibilidade deste hidrogênio doar o seu elétron para esse cidadão aqui. Ah, mas quem tem 1 não doa? Quando você tem 2 ou mais camadas, essa regra vale. Agora, quando você só tem uma camada, não tem como esse elemento doar o seu elétron. Então, o hidrogênio não pode doar o seu elétron aqui. Esse aqui até ficaria estável, com 2. Mas esse aqui ficaria sem elétrons, não ficaria estável. Então, não tá certo isso. Da mesma forma, o outro hidrogênio que eu desenhei. Então, eles não podem doar um para o outro os elétrons que eles têm. O que eles fazem? Eles compartilham. Vou fazer assim, ó. É assim que a gente representa. Isso quer dizer o seguinte, que o hidrogênio que eu coloquei aqui em laranja, certo? Agora ele tem o elétron dele, mas está usando o elétron do outro. Ficou com 2, está estável. O hidrogênio amarelo, a mesma coisa. Tem o elétron dele, mas emprestou o elétron do outro. Tem 2, também está estável. Os 2 estão estáveis, ninguém ganhou nada. Eles apenas se uniram, se associaram e compartilharam os seus elétrons. Está vendo o par de elétrons que eu falo aqui? Ó? Par de elétrons. Então, se eu tiver que representar isso de uma forma mais simplificada, cada par de elétrons compartilhados se representa por um tracinho, certo? Quantos hidrogênios eu usei na história? Eu usei 2 hidrogênios, então eu vou dizer que eu formei então H2. Gente, cada uma dessas fórmulas aqui tem nome. Essa aqui chama-se fórmula eletrônica. Ou fórmula de Lewis, se você preferir. Essa aqui chama-se fórmula estrutural. Estrutural plana. E essa aqui chama-se fórmula química ou fórmula molecular.
formamos aqui então o elemento, a substância, o gás, hidrogênio, H2. Legal? Então é assim que acontece com os hidrogênios. Como é que acontece com dois não metais? Então veja só. Nitrogênio é não metal, certo? Vamos desenhar os nitrogênios com as mesmas cores que eu desenhei os hidrogênios, tá bom? Então veja só. Nitrogênio, lá do grupo 15, ou família 5A, quer dizer então que ele tem no seu último nível 1, 2, 3, 4, 5 elétrons no seu último nível. O outro nitrogênio aqui, da mesma forma, os mesmos 5 elétrons, tá? Não há como esse nitrogênio doar 3 elétrons para esse, certo? Porque esse doar 3, legal, ele vai ter os 5 dele, com mais 3 que ele receber, 8, legal, esse fica estável. Só que esse ao doar 3, fica só com 2. Mas você não falou que com 2 estabiliza também? Desde que seja na primeira camada. Essa aqui é a segunda, lá na tabela periódica, lá na parte de configuração eletrônica, tá bom? Então não dá para ninguém doar. Então o que eles vão fazer? Compartilhamentos. E quantos compartilhamentos são necessários? Nesse caso aqui, 3. Veja o seguinte, se eu fizer um compartilhamento apenas, esse nitrogênio tem 5 elétrons, com mais um que ele fica emprestado ali, 6. Estabilizou? Não. A mesma coisa acontece com esse. Então eles fazem mais um compartilhamento. Tinha 5, com mais 2 compartilhados, 7. Estabilizou? Ainda não. A mesma coisa o laranja. Se nós fizermos mais um compartilhamento aqui, veja só, o nitrogênio tinha 5, compartilhou 3, deu 8. Ele se estabilizou. Da mesma forma esse aqui, né? Agora eles estão estáveis. E como é que eu vou representar isso aqui? Minha fórmula eletrônica, minha fórmula estrutural. Lembre-se que cada tracinho representa um par. 1, 2, 3 pares. 1, 2, 3 tracinhos. Quantos nitrogênios eu usei? 2. O que vem aqui embaixo é a quantidade de átomos que eu uso, e não a quantidade de ligações que você está fazendo aqui. Se fosse a quantidade de ligações, aqui não poderia ser 2, deveria ser 1. Então o que eu represento aqui embaixo, no número que chama-se atomicidade, ó, isso aqui é a atomicidade, indica quantos átomos daquele elemento eu estou utilizando. Então, a atomicidade indica quantos átomos. Nesse caso, estou usando 2 átomos de nitrogênio. Tá aí, ó, fórmula do gás, nitrogênio. Então, eu representei quando você tem hidrogênios, representamos quando nós temos não metais. E quando eu tenho um hidrogênio não metal? Então, veja só, uma fórmula que você deve conhecer bastante aí, ó. Quando o hidrogênio se liga ao oxigênio. Veja o seguinte, vamos colocar aqui o oxigênio em lilás, roxo, alguma coisa parecida com isso, né? Está aqui o oxigênio, ó. O oxigênio do grupo 16, família 6A, tem 6 elétrons no último nível. Vamos apresentar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nosso hidrogênio que eu representei lá, em amarelo, tá aqui. Beleza, um hidrogênio e um oxigênio, tá? O oxigênio só tem 6, faltam 2 para estabilizar. Hidrogênio só tem 1, precisa de mais um para estabilizar. A gente já sabe que o hidrogênio não pode doar para ninguém nessa história aí, né? O que ele vai fazer? Ele vai compartilhar, então, um parzinho de elétrons juntamente com o oxigênio. Então, um elétron do oxigênio, um elétron de hidrogênio, formamos um par de elétrons, temos aqui uma ligação covalente. Legal, o hidrogênio estabilizou, né? Tinha um elétron, emprestou 1, ficou com 2, legal. Olha o oxigênio, ele tinha 6, emprestou um elétron, compartilhou um elétron, opa, ficou só com 7. O que eu preciso fazer? Mais um hidrogênio. Pega mais um hidrogênio, faz mais um compartilhamento, agora fica todo mundo satisfeito. Os hidrogênios com os seus 2,
O oxigênio que tinha 6, compartilhou um aqui, 7, compartilhou mais um ali, 8. Agora ele está estável. Como é que a gente representa de uma forma simplificada isso aqui? Assim, ó, HOH, que a gente conhece como H2O, água. Beleza? Esse tipo de ligação que eu estou mostrando aqui, ó, chama-se ligação covalente normal. Por que ela é uma ligação covalente normal? Porque o par de elétrons formado pega um elétron de cada elemento que está fazendo a ligação. Eu peguei um elétron desse hidrogênio e um elétron desse. Cada um fornecia um elétron para formar o par. Aqui, cada elétron vem de um átomo de nitrogênio diferente. Esse forneceu um, o outro nitrogênio forneceu outro. Formei o par. Da mesma forma aqui. Então, essas ligações que eu estou representando por tracinhos, na minha forma estrutural, são ligações covalentes normais. Existe uma outra ligação covalente que vale nós fazemos uma explicação melhor sobre ela, que é a ligação dativa, que também pode ser chamada de ligação coordenada. Chamar de ligação dativa ou coordenada é a mesma coisa. É uma ligação covalente também, ou seja, nós também vamos compartilhar um par de elétrons, só que a diferença aqui é que o par de elétrons vem prontinho de um elemento. Não é necessário que cada um forneça o seu elétron, tá bom? Então veja só. Eu vou dar um exemplo aqui do gás ozônio. O gás ozônio, esse que se fala tanto, o ozônio, a camada de ozônio está sendo destruída, né? O gás ozônio é esse cidadão aqui, ó, O3, tá? Gás ozônio. Como é que esses 3 átomos de oxigênio se ligam? Então veja só, vamos desenhar aqui com cores diferentes. Um oxigênio com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Família 6A, grupo 16. Outro oxigênio com os mesmos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. E um terceiro oxigênio com os seus mesmos 6 elétrons. Tá? Lembra que os 3 átomos têm que fazer parte dessa forma. Então veja o seguinte, oxigênio, ele é não metal, o outro oxigênio também é não metal. Então a gente vai entrar aqui, ó, como se fosse NN, HH. Então haverá um compartilhamento, ó. Já estou fazendo 2 compartilhamentos, porque vocês já sabem, né? 6 elétrons que o oxigênio tem, com mais 2 compartilhados, 8. Esse aqui, 6 elétrons que ele já tem, com mais 2 compartilhados, 8. Ficou estável, ficou estável. Ah, beleza, estabilizou, fechou, né? Como é que você vai fechar? E esse outro oxigênio aqui, ó, ele tem que fazer parte dessa ligação, ele tem que fazer parte dessa estrutura. Ele não pode ficar de fora. Eu estou falando de O3 e não de O2. É aí que entra a tal da ligação dativa. Esse oxigênio tem pares de elétrons disponíveis. O que ele faz? Ele pega um desses pares e fala para o outro oxigênio: ó, eu tenho um par disponível. É meu, mas você pode usar também. Então nós dois vamos usar este par. Então ele faz isso, ó. Então esse par de elétrons pertence tanto ao dono dele quanto ao vizinho dele aqui agora. Então esse par de elétrons circula para os dois. Então veja uma coisa, esse tem 6, com mais 2 emprestados, 8, beleza, está. Esse oxigênio do meio tem os 6 dele, com aqueles 2 emprestados lá, 8. Aqui, ó, vai contar só para esse cidadão aqui. Veja só, esse da ponta, ele tem 6. Com esses 2 que o do meio fornece para ele, amigavelmente, ele passa a ter 8. 6 mais 2, 8. Está todo mundo estável. Como é que a gente representa isso através de forma estrutural? Assim, ó, 2 tracinhos, os pares de elétrons compartilhados, o oxigênio do meio, e esta ligação dativa ou coordenada representa por uma seta. Sempre de onde parte o par de elétrons, para aquele que recebe. Ó,
Essa é a representação da fórmula estrutural. Obviamente, nós temos aqui a fórmula molecular, que é o O3. Beleza? Então, aí vimos a ligação covalente na sua ligação normal e na sua ligação ativa. Ok, por enquanto? Falta só mais uma partezinha, que é a parte de ligação metálica, mas até aqui tudo tranquilo? Beleza? Relembrou? Qualquer dúvida? Me pergunte depois, tá? Por último, mas não menos importante, então, a ligação metálica. É fácil de você entender, né? Essa ligação é metálica, a princípio ela ocorre entre metais. A princípio, vamos colocar aqui. A princípio ocorre entre átomos de metais. Mas por que eu estou colocando a princípio? Porque existem algumas ligas metálicas onde eu tenho ligação de metal com não metal. O aço é um exemplo, tá bom? Mas vamos falar das ligações metálicas a princípio, tá bom? Como é que acontece isso? Então, é uma ligação que acontece entre metais, tá? E não é uma interação entre elétrons. O que acontece é uma atração do núcleo de um átomo pelos elétrons dos átomos vizinhos. Então imagine que você tem um núcleo aqui que é positivo e um monte de elétrons aqui ao redor. De alguma forma haverá uma atração, porque eu tenho aqui o positivo e o negativo. Da mesma forma que o núcleo do átomo vizinho vai se interessar, vai atrair os elétrons do átomo original que eu falei ali. Então o que acontece é o seguinte: eu vou usar aqui cores diferentes para você poder entender o que eu estou falando. Vou usar aqui laranja, azul, goiaba, roxo, branco e amarelo. Eu vou desenhar aqui como se fossem átomos de ferro, tá? O elemento ferro tem número atômico 26. Isso quer dizer que na sua eletrosfera tem 26 elétrons. Então vamos desenhar aqui alguns átomos de ferro. Estou representando aqui o núcleo de um átomo de ferro. Vamos colocar aqui 26 elétrons, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 26. Vou desenhar outro átomo de ferro, vizinho aqui, ó. Vou desenhar uns 26 elétrons. Aí estão os 26 elétrons. Vamos desenhar mais um vizinho aqui, ó. Outro átomo de ferro. Mais um átomo de ferro. Mais um. São os elétrons que eu estou representando. E mais um. Por que eu fiz esse monte de pontinho aí? E tudo colorido? Porque se eu fizesse de uma cor só, você não ia saber quem é de quem é nessa história. Tá? Mas é justamente por isso que eu fiz desse jeito. Esse núcleo aqui, ó, essa parte positiva, ele se interessa por esses elétrons que estão aqui, então ele atrai para ele esses elétrons aqui. Também atrai esses aqui, de alguma forma atrai esses aqui. Esse aqui, ó, esse núcleo atrai elétrons vizinhos para ele. De forma que exista uma interação bastante intensa. Esse átomo aqui atrai para ele os elétrons dos vizinhos. E acontece uma atração constante e mútua entre esses átomos envolvidos, certo?
O que acontece aqui então é que os elétrons começam a circular. Esse átomo aqui, né, atrai para ele os elétrons, esses elétrons mudam de lugar, vamos colocar assim, até porque os metais têm essa característica de, na sua última camada, ter uma certa liberdade para os elétrons, chamados de elétrons livres. Esses elétrons ficam circulando aqui, ó. E isso que a gente forma aqui, eu vou delimitar aqui, olha o desenho que eu estou fazendo. Não parece uma nuvenzinha isso aqui? Isso aqui a gente chama de nuvem. Em época de tecnologia a gente chama de cloud. Né? A nuvem, no caso aqui, é a nuvem eletrônica. Uma nuvem de elétrons. Ou mar de elétrons. Ou seja, tem um monte de elétrons circulando aqui. Ó. É assim que acontece a ligação entre metais. Cobre, cobre, ferro, ferro, magnésio, magnésio. Ligas metálicas. Cobre e zinco, que é o latão. Cobre e estanho, que é o bronze. Ou qualquer liga metálica que você tenha metais envolvidos, se comporta dessa maneira. O ouro, 18 quilates, tem ouro, tem níquel, tem prata nessa história. Agora, a gente volta para cá. A princípio, entre metais. Pode acontecer de haver essa ligação com não metal também, que é o caso do aço. O aço, você tem uma injeção de uma certa porcentagem de carbono no ferro, que dá mais resistência ao ferro. Tá? Existe um limite para isso, mas basicamente, aço é ferro mais carbono. Carbono é um não metal, ferro é um metal, mas eles fazem uma liga metálica. Aí também é considerado uma ligação metálica. Tá certo? Então tá aí, ó, mar de elétrons, finalizando essa parte então de ligações químicas. Então nós vimos as ligações iônicas, aquelas onde algum doa, outro recebe. As ligações covalentes, onde ninguém doa. Eles apenas compartilham, se associam. E as ligações metálicas, onde existe uma atração mútua entre átomos adjacentes, o núcleo de um pelos elétrons do outro, para formar uma estrutura metálica. Legal, gente? Façam os exercícios, procurem anotar suas dúvidas, entrem em contato e até a próxima aula de Química que a gente vai fazer logo logo e mostrar para vocês. Legal? Grande abraço!